Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, amém. Nós lemos mais uma porção da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada hoje de manhã e fomos abençoados. Amém? Grandemente abençoados. Nós não precisamos inventar nada. Deus renova as palavras dele em nossos corações todas as vezes que lemos. Amém? E eu estava observando, enquanto líamos hoje de manhã, e eu fiquei pensando como nós somos fadados a falhar. Como nós somos fraquinhos. Qualquer conversinha chama a nossa atenção. E o que o profeta vem batendo em cima nessa mensagem, inclusive nós vamos voltar um parágrafo aqui um pouquinho acima. Ele bate em cima disso. Não se detenha para ouvir o que o diabo está dizendo. Siga em frente. Olhe para o seu objetivo. Vá, não pare. Isso, para mim, é um grande puxão de orelha. Muitas vezes acontece a qualquer um de nós uma palavra, uma frase, uma conversinha de alguém faz com que nós paramos à beira do caminho para dar atenção àquilo. Aí vem o salmista e diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas você tem que estar centralizado. Se você for para um lado ou for para o outro para se deter com uma conversinha de Satanás, você vai cair também. Não é verdade? Você já tem aí marcado onde o profeta leu para essa mensagem? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8, 9 e 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 17. E Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Pedro já está lá no finzinho da Bíblia. Efésios está no meio do Novo Testamento, ali mais ou menos. E Daniel está um pouquinho à frente, depois de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Conseguiram localizar? Vamos ficar de pé para lermos, começando com a primeira epístola de Pedro,
capítulo 5, na sequência que o irmão Brano usou, Pedro, Efésios e por último Daniel. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Agora Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Agora Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 7. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplandecedor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Amém. Deus abençoe essas palavras. Podeis assentar. Voltando aqui um pouquinho onde nós lemos, o irmão Brano estava dizendo assim: não tenho tempo para esperar por mais nada. Acabei de atravessar, não tenho tempo nem para sentar. Ele disse: bem,
toma o meu bordão e põe-no sobre o menino, e se alguém falar contigo, nem mesmo fales com eles. Se o diabo disser, ei, sabe o que você está sentindo? Nem fale com ele, só continue andando. O diabo, você sabe, o diabo diz, mas sabe de uma coisa? Sabe, fulano de tal, quando ele recebeu o Espírito Santo, lembre-se que ele quase enlouqueceu. Nem fale com ele, só continue andando. Você não sabe quanto ao fulano de tal, é você e Deus. Isso mesmo, fique com Deus. Ele unge seus servos. Tenho de me apressar. Deus unge seus servos. Estão vendo? Essa foi a última parte que nós lemos de manhã. Se você parar para ouvir, são minhas palavras. Se você parar para ouvir, para se deter, quando Satanás buzinar alguma coisa no seu ouvido, você já está perdendo para ele. Ele já está ganhando terreno quando você para ouvi-lo. Mas nós não paramos. Amém? Agora tenho de omitir algumas notas aqui, mas gostaria de dizer isto aqui. Ouçam agora com atenção. Jovenzinha, ouça bem agora. Aqui vemos as táticas do diabo. Como fazemos? Agora, tenho muitas escrituras aqui de profetas e outros, quando ele veio a eles e a diversas pessoas ao longo da Bíblia e fez o mesmo. Sua tática é sempre tentar fazer as pessoas descrerem da palavra de Deus. Escutem vocês, soldados da cruz, quando descreem de uma palavra da Bíblia escrita de Deus, vocês ficam desarmados. Crê nisso, irmãzinha? Você fica desarmado, você se rende, seu molenga. Revista-se da completa armadura de Deus. Amém. Estamos numa batalha. O que Deus disse é verdade. A palavra de todo homem é mentira. Estão vendo? Mas tão logo você o leva a escutar uma coisa. Essa é a tática dele. Você fica desarmado. Que eu acabei de falar. Quantas coisas Eva teve de escutar? Uma. Ela foi desarmada na mesma hora. O que o diabo fez? Passou rapidamente da sua mente para o seu espírito e ali ela foi pervertida. Está certo? Foi pervertida no exato minuto em que foi desarmada, quando descreu da palavra de Deus. Muito bem, aqui vemos suas táticas. Os soldados de Deus são ordenados a se revestirem da completa armadura de Deus, está certo? Agora, se querem anotar essa escritura, está em Efésios 6, 10 e 13. Estão vendo? Nós a lemos faz pouco. É o nosso texto, muito bem, notem, revistam-se da completa armadura de Deus. Vamos, vocês têm alguns minutos? A congregação diz amém. Verifiquemos aqui só um minuto, vejamos qual é a completa armadura de Deus. Muito bem, comecemos no versículo 10 agora, escutem bem. Vamos encontrar a completa armadura de Deus. Finalmente, meus irmãos, agora sei que são quase 20 para o meio-dia agora. Eu não queria lhes ensinar por tanto tempo hoje, mas talvez eu só tenha mais uma mensagem antes de fazer
algumas das minhas viagens de verão, vocês sabem. E sabem de uma coisa? Sabem por que estou fazendo isto? Eu lhes direi. Outro dia eu tive um sonho. Eu não ia contá-lo, mas está na minha mente. Melhor fazê-lo já, depois que o Senhor me deu as interpretações. Sonhei que estava para atravessar um grande rio para um trabalho missionário. E agora, primeiro, eu estava lá com minha esposa. E quantos conhecem George Smith dos 6 segundos? Aqui na cidade, George Smith, seu filho está na polícia aqui. Ele, pobre George, é alcoólatra agora, mas era um dos melhores boxeadores. Foi ele que me treinou antes mesmo de eu ir para a IMCA e a qualquer outro lugar. Ele nos treinava e ele era rápido, muito rápido. Era só peso meio médio, com 66 quilos, e me treinava e ficava lá de pé e podia fazer assim com seu punho e golpear-me bem no estômago, erguer-me contra a parede. Vejam, mas não me incomodava, ele havia me treinado, era só treinamento. E então eu sonhei a outra noite que vi Smith dos 6 segundos. Agora não foi visão, foi sonho. E vi Smith dos 6 segundos, jovens vindo lutar com ele. E ele, aquele velho de mais ou menos, suponho, tem os 52, ele tem uns 58, 60. Nenhum daqueles jovens conseguia se igualar a ele de forma alguma. Ele os imobilizava assim, punha-os no chão e os segurava com as mãos. E pensei, é estranho. Achei que minha esposa estivesse comigo e disse, é estranho. Eu disse, sabe de uma coisa, Meda? Ele foi meu treinador. Ela disse, eu me lembro que você me contou. Eu disse, sim, senhor. Com o seu bom treinamento, venci 15 lutas profissionais e larguei o negócio para pregar o evangelho. Então mudou. E eu começava a atravessar uma água, mas quando eu ia num barco a motor, olhei e lá estavam 2 dos meus irmãos sentados lá numa canoa, se aprontando para irem comigo. Eu disse, não podem fazer isso, irmãos. Tenho de ir sozinho. E o barqueiro veio e disse, aqui está um barco para você, uma canoa bem branca de plástico. Eu disse, não, isso não. E ele disse, bem, você pode subir nesta direção com ela a 80 quilômetros por hora. Eu disse, mas tenho de atravessar naquela direção, estão vendo? Bem, ele disse, vá com esses sujeitos. Eu disse, eles não são barqueiros, eles não sabem o suficiente sobre isso. Estão entusiasmados, não conseguirão vencer a correnteza com isso. Ambos se afogarão lá, não podem fazê-lo. E ele disse, você pode confiar. E eu disse, escute, eu conheço mais sobre barcos do que eles. E não tentaria vencer a correnteza com isso, com esse tipo de material. Eu disse, é preciso um barco a motor para atravessar. Disse, será necessário um maior do que esse. E o vi olhar para um dos irmãos e dizer, vocês são barqueiros? Os irmãos disseram, sim. Estão vendo? Eu disse, está errado. E o barqueiro voltou e ele disse, vou lhe dizer o que fazer. Disse, eles o amam, acreditam em você, mas, disse, se tentar atravessar no barco a motor, eles tentarão segui-lo naquela canoa, ambos morrerão. Veja, disse, eles não podem segui-lo. E eu disse, bem, que devo fazer? E este barqueiro no cais disse, volte para lá. Disse, só há um pequeno armazém em toda esta região, um pequeno armazém, e armazene bastante suprimentos. Disse, e eles ficarão aqui, eles
eles ficarão aqui enquanto você estiver ausente, mas, disse, você terá de armazenar suprimentos. E eu estava encomendando todos os tipos de repolhos e nabos e rabanetes e tais, empilhando-os lá assim, então acordei. Eu não sabia o que era, mas agora sei. Vejam, estamos armazenando as provisões, irmãos. Esta é uma vida que se tem de caminhar sozinho. Léo, lembra-se do sonho que teve quando veio aqui a primeira vez? O irmão Léo Mercy diz amém. Quanto à pirâmide, e você pensou em subir ali, eu disse, Léo, ninguém sobe aqui, Deus tem de pôr o homem aqui em cima. Você escalou todo o reino físico que podia. Eu disse, o irmão não pode vir aqui, Léo. Está vendo? Desça, só diga às pessoas que isto vem de Deus. Entendem? Entendem? É algo de que não se pode depender, por melhores que sejam meus irmãos e irmãs e minha igreja e tudo mais, e as outras igrejas e irmãos por toda parte. Agora, não posso ficar afastado lá da igreja. Alguém diz, bem, por que anda com essa gente, esses trinitários, tudo isso, aquilo e aquilo mais, e a unidade, e o nome de Jesus, e todas estas outras coisas ali? Por que se mistura com eles, afinal? Eles são meus, não importa o que tenham feito, eles são meus, são o meu púlpito. Quando Israel tinha feito tanto mal, que Deus até disse a Moisés, disse, separa-te, começarei uma nova tribo contigo. Moisés se pôs na frente e disse, antes que os tires, tira a mim. Independente do que tenham feito, fui enviado para eles. Ele envia luz, não para brilhar onde há luz, onde há trevas. Aí é o lugar da luz. E você tem de estar com as pessoas, tem de ficar com elas. Independente do erro delas, você tem. Israel estava o mais errado possível. Estavam tão errados que Deus desistiu deles. Mas Moisés, sempre me perguntei como isso aconteceu, mas foi o Espírito de Cristo em Moisés. Estão vendo? Vejam, todos estávamos errados. Ele se levantou em favor de todos nós quando estávamos em nosso erro. Não importa quão errado eles estejam, não deixemos de ter companheirismo, nem nos desassociemos de ninguém, contanto que possamos ganhar uma alma. Cheguemos prudentes como a serpente, inofensivos como a pomba. Vejam, e tentemos ganhar toda a alma que pudermos. Agora, isto que estou dizendo esta manhã é sobre armazenar alimento, armazenando alimento para que vocês tenham o que comer, para que tenham com que se banquetear. Recebam-no em suas fitas, sentem-se no frescor da sala. Talvez quando eu estiver bem distante, vocês ainda se lembrem que estas coisas são verdade. Sentem-se em sua sala e escutem, estão vendo? E isto é alimento armazenado no celeiro. Não sei para onde é a viagem, mas seja para onde for, Ele sabe aonde está conduzindo. Eu não, apenas sigo. Agora o que ele disse aqui, agora escutem bem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, atirando balas e cortando com facas. Vejam, não é isso, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes de trevas deste século, os príncipes das trevas,
Quem governa o mundo? O diabo. Certamente que são todas estas coisas acontecendo, todas estas coisas ímpias acontecendo por aqui, e estes governos e assim por diante, é tudo o diabo. A Bíblia disse que sim, o diabo tem controle nos Estados Unidos, o diabo controlou a Alemanha, o diabo controla toda a nação do mundo. Chegarei a isso em alguns minutos e veremos se controla ou não, se todo o reino que já existiu e existirá, até que Deus estabeleça seu reino, é controlado pelo diabo. Agora não quero dizer que todos nisso são o diabo. Há homens piedosos e em cargos do governo. Haverá um aqui, em algumas noites aqui, para projetar um filme com o irmão Argambright. Aqui neste lugar, ele foi diplomata de uns 5 presidentes, irmão Howry. E ele estará aqui, acho que na segunda semana de abril. O irmão Neville anunciará, e ele é um homem maravilhoso. Disse que sabia falar 8 línguas, creio eu, mas quando recebeu o Espírito Santo, não tinha uma para poder falar com o Senhor. Assim, disse que o Senhor lhe deu uma para falar com ele. Deu-lhe uma nova, que nunca teve de praticar. Muito bem. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto, agora escutem todos vocês, soldados, agora, antes de começarmos a fila de oração, tomai toda, T-O-D-A, toda, não só parte dela, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse é o dia em que estamos vivendo, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes. Amém, entenderam? Está vendo, irmãzinha? Quando fizerem tudo o que puderem para ficar firmes, então fiquem, não se movam. Estai, pois, firmes, tendo os vossos lombos, escutem isso, escutem aqui o que é isto, os vossos lombos. Essa é a sua parte central aqui, vejam, cingidos com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Isso mesmo, a tua palavra é a verdade, muito bem. E vestida a couraça da justiça, isto é, façam o que é certo, tenham a palavra de Deus em vocês, fazendo o que é certo, a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, vão a qualquer parte, a qualquer lugar, a qualquer hora, com os pés calçados no Evangelho, estão vendo? E vejam, sobre tudo isto, tomai o escudo da fé. Esse é o que detém os dardos, vejam, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, essa é a alma, a mente aqui, a cabeça, cobre a cabeça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como você vai deixar este capacete? O que ele faz? É uma proteção. Do que é feito um capacete? Bronze. Nem se pode temperar o bronze, duro, mais duro que o ferro, um capacete de bronze. O que? A salvação, o conhecimento de saber isto. E minha cura vem de Deus, minha salvação vem de Deus, minha experiência corresponde à sua palavra, não à ideia das igrejas, a palavra, amém, aí está, coberto com uma proteção, o capacete da salvação, libertação, tomem isso, então sigam marchando em frente, agora é isso o que devemos fazer. O exército de Satanás, agora notem, agora tenho de me apressar, mas eu tenho de incluir isto. O exército de Satanás traz doenças,
é o que Satanás é. Ele é um destruidor. Satanás, o reino inteiro de Satanás é doença, morte e tristeza e frustrações e preocupação. Tudo em Satanás. Deus é vida, fé, alegria, paz. Deste lado, estão vendo? Agora, estas são as duas grandes forças que estão se encontrando agora mesmo. Elas estão pelejando bem aqui neste local. Agora mesmo, elas pelejam diariamente contra você, toda a força. Satanás seguindo você, aquele enorme e majestoso Golias clerical tentando atemorizá-lo. Ele está certo, mas Deus, você está fortificado, amém, com o Evangelho, com a palavra da verdade em torno do seu lombo. Glória! Pregador, é isso, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada brandindo na mão. Satanás, estou indo enfrentá-lo. Você me enfrenta em nome da ciência, enfrenta-me em nome da cultura, enfrenta-me em nome da organização, enfrenta-me em nome disto, daquilo ou daquilo mais. Mas eu o enfrento em nome do Senhor Deus de Israel. Estou indo atrás de você, abra caminho, nem a própria morte consegue resistir aí, abra um buraco através dela, isso mesmo. O exército de Satanás traz doenças, e o exército de Deus é comissionado a expulsá-las, amém. Aí está, toda vez que Satanás lança algo em você, cabe ao exército de Deus expulsá-lo, amém, expulsar. Essa foi a técnica que Deus usou. Satanás usou o exército de destruição para descrer da palavra de Deus e estabelecer para si um reino melhor do que Miguel tinha, e Deus o expulsou. O método de Deus é expulsar o mal, rejeitar o arrazoamento, rejeitar superstições, rejeitar a preocupação, rejeitar as doenças, rejeitar o pecado, amém? Você está acima disso, ressuscitado em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais, com todo o demônio sob o seu pé. Se ele começar a colocar a cabeça ali, o que? Você sabe, você está morto, sua vida está escondida. Que é morto? Você está morto para os seus sentidos, está morto para a sua consciência. Sua própria vontade humana diria, sim, acho que eu... Morto para o seu arrazoamento, morto para todas essas coisas, e está sepultado em nome de Jesus Cristo, e ressuscitado com Ele, e seja onde Ele estiver, você também está aí. O que aconteceu quando um daqueles céticos chegou ao céu? Deus o expulsou, e o que ele disse aos soldados que estão ressuscitados em Cristo? Quando um demônio vier, expulsem-no, expulsem-no. Quando Jesus treinou seu exército e os comissionou até a consumação dos séculos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos crentes. Meus soldados, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo na frente. Já estou crucificado com Ele e vivo. Não sou eu que vivo, mas Ele vive em mim. A palavra indo na frente, Deus abrindo o caminho com sua penetrante espada de 2 gumes. Então, não é de admirar que quando Grant tomou Richmond e aquela pequena mulher sulista viu Grant entrando, veio-lhe a inspiração e ela disse:
Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele está pisando a vindima, onde as uvas com ira estão armazenadas. Ele soltou o relâmpago fatal com sua terrível e veloz espada. Suas tropas marcham avante. Amém. Como Grant tomou Rickmond? Apenas indo a ela. Amém. Foi assim que ele tomou Rickmond. É assim que os soldados de Deus tomam o pecado, a enfermidade, apenas indo. Amém. É assim que eles vencem suas dúvidas e temores e coisas tais. Quando um se levanta, eles o abatem, saia da frente, oh que coisa! É isso, Deus os expulsa como expulsou no céu. Nosso grande capitão-chefe nos mostrou como foi feito, amém! Roy Robertson e o irmão Funk e muitos de vocês veteranos aqui, vocês sabem o que é um verdadeiro capitão? Certa vez este pequeno corpo de bombeiros aqui de Jeffersonville, a loja FAO pegou fogo e lá estava o corpo de bombeiros de Jeffersonville e o capitão andando por ali dizia: esguichem um pouco de água aqui, como uma mangueirinha aqui. Lá veio o de Clarksville, esguichem um pouco de água aqui, o edifício FAO queimando. Chamaram Louisville, vieram homens treinados, oh, como aquelas sirenes soaram por lá, e aqui estavam os capitões-chefes destes corpos de bombeiros, dizendo: esguichem um pouco de água aqui, esguichem um pouco de água aqui, homens sem treinamento. Irmão, assim que aquele caminhão parou, quem estava em cima da escada? O capitão. Quando aquela escada foi levantada, ele foi junto. Quando quebrou a janela, ele nem havia chegado à janela, pegou seu machado e atirou na janela e disse: venham, rapazes! E o fogo apagou em pouco tempo. Um capitão. Não é um capitão o que diz: esguiche um pouco de água aqui, tentem um pouquinho aqui, mas venham, rapazes, amém. Ele foi na frente, mostrou-nos como se faz. Pensei, aquele corpo de bombeiros bem treinado apagou o fogo em minutos, porque eles tinham um capitão lá que sabia o que estava fazendo. Irmão, fale o que quiser de toda a sua teologia, suas denominações feitas pelo homem, suas organizações, brinque com isto. Eu tenho um capitão-chefe que me disse como fazê-lo, diz bem, se eu puder cheirar, sentir, oh, bobagem. Aqui está como o capitão-chefe disse que se faz em Lucas capítulo 4, não tenho tempo de ler, leia você mesmo, muito bem, Lucas capítulo 4, começando com o versículo 1, ele nunca disse: pois eu lhes direi, venham aqui e formem uma grande organização, peguem presbíteros, diáconos ou cardeais e bispos e peguem isto. Ele nunca disse isso. Quando Satanás o encontrou, disse: agora tu estás com fome? Transforma estas pedras em pão. E ele disse: está escrito. Ele disse: aqui nós te levaremos aqui e mostraremos algo, mas está escrito. Farei isso se fizeres. Está escrito. Aleluia. Foi como o capitão-chefe disse que foi feito. Como se faz, irmã? Está escrito: se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Está escrito: em meu nome expulsarão demônios. Amém. Que é isso? Está escrito. São as ordens do capitão. Está escrito: todo que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Está escrito, está escrito, está escrito. São as
são as ordens, esse é o soldado, é assim, é a artilharia que mobilizamos. O que ele fez? Foi direto até lá. Golias mostrou como Davi mostrou a um exército como se fazia, como Davi mostrou a Israel como se fazia. Davi significa amado, salvador. Estão vendo como Davi fez? Ele disse, é assim que se faz, confie na palavra do Senhor. E Golias saiu lá, disse, sabe de uma coisa? Vou erguê-lo na ponta desta lança e dar para os pássaros comerem. Ele disse, tu vens contra mim como uma organização, vens contra mim como um cientista moderno, vens contra mim com tua grande espada de 4 metros, vens contra mim com um capacete de bronze e com um escudo que eu nem conseguiria erguer do chão. Vens contra mim como um guerreiro treinado, vens contra mim com PhD e LLD e o dobro de LD, vens contra mim com tudo isso, mas eu venho em nome do Senhor Deus de Israel, e hoje cortarei tua cabeça de teus ombros, amém. Aquele nanico indo lá contra aquele gigante, mas ele estava certo do que estava fazendo. Israel tremendo lá atrás, coitadinho, Golias disse, eu lhe mostrarei o que farei, e lá veio ele tinha fé, veja, em Jesus, 5 pedras, 5 seixos, um pequeno seixo ali, com que começar, girando assim, o Espírito Santo se apoderou do seixo, e lá foi, Golias foi para o chão. É assim que se faz. Assim disse Jesus, o que ele disse, agora se vocês, irmãos, que estão indo para o campo, se querem saber como conquistar estes demônios, eu lhe mostrarei como se faz. Satanás disse, eu te enfrentarei. Golias, eu te mostrarei como posso fazer. Golias disse, tu estás faminto. Satanás disse, se és o filho de Deus, eu te desafiarei. Tu dizes ser o filho de Deus, eu te desafiarei. Se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Come, estás com fome. E se és o filho de Deus, tu tens poder para fazer isso. Ele disse, mas está escrito, agora que nem só de pão viverá o homem. Foi assim que o capitão-chefe fez. Levou-o ao topo do pináculo do templo e ele disse, se te lançares daqui abaixo, disse, tu sabes que também está escrito. Ele disse, sim. Disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estão vendo do que ele se chamou? O Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito assim. Estão vendo? Que coisa. O que ele fez? Derrotou-o com a palavra de Deus. A tática do diabo é fazer você descrer da palavra de Deus. E o capitão-chefe disse, tome a palavra de Deus e faça isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Satanás, o capitão-chefe deles, sim, vocês sabem, algumas destas denominações tentam fazer vocês crerem que ele tem casco fendido, sabem, e cauda dividida, e toda essa bobagem. Não creiam nisso, ele não é assim, não, senhor, irmão, ele é um trapaceiro. Não creiam que ele tem isso, eles fazem isso só para espantá-los. Ele não é o diabo, esse não é o diabo. Para começar, o diabo não tem casco, duvido muito. Ele é só um espírito, o diabo é um espírito, ele não tem cascos fendidos e coisas tais como se tenta retratá-lo, não, mas ele é sábio, irmão,
Ele é um homem realmente sábio, muito instruído em sabedoria mundana. Sempre foi. Oh, sim, ele é formoso. Organizou seu exército com sabedoria mundana, a tal ponto que, irmão, não tente falar suas palavras. Melhor saber do que está falando quando encontrar um desses sujeitos dizendo: os dias de milagres já passaram. Não, ele não tem casco fendido. Ele acabou de sair do seminário. Ele é polido, irmão. Quero dizer que ele é inteligente, PhD, LLD, QUST e tudo mais. Estão vendo? Tudo ali. Ele é inteligentíssimo, sábio, claro, ele é uma serpente, o mais falso de todos, o cabelo bem penteado, irmão, e quero dizer, bem vestido, e nenhum amarrotado no paletó, inteligente, o mais sábio e astuto possível, isso mesmo. Não mexa com ele a menos que saiba do que está falando. Isso mesmo, mas conhecemos suas velhas táticas. Sabemos o que ele está tentando fazer, levar-nos a descrer da palavra de Deus. E ele não tem cascos fendidos, não. Agora vemos que se ele não tem cascos fendidos, então ele deve ser outra coisa. Ele é um trapaceiro, é sabedoria, instruído, organizado. Irmão, ele tem seu exército assim. Vejam, certa vez na Suíça, não consigo achar onde parar, pessoal. Houve na Suíça, o exército alemão veio com os estrangeiros entrando, ora parecia um muro de tijolos, cada um homem treinado, cada lança apontada assim, 2,5 metros ou 3 à frente, e foram até os pobres suíços lá. O que eles tinham? Estavam armados com as lâminas de suas foices, paus e pedras, e lá estavam parados. Eles os encurralaram, seus lares estavam logo do outro lado do morro. Aqui o exército suíço lhes saiu ao encontro, não tinham feito nada a eles, simplesmente entraram para tomar sua terra. O que esta criança fez afinal? Só uma criança. Satanás é ele, o qual tiraria a vida dela se pudesse, com certeza. Aí está, prematuramente, estão vendo? Os suíços não tinham feito nada, eram boas pessoas, estavam tentando defender seus lares, mas ficaram lá para defender. Pouco depois houve um chamado Arnold von Winkelried. Lá veio aquele exército. Estavam todos cercados, disse: que podemos fazer? Por toda parte uma multidão de homens bem treinados. É assim que Satanás faz, bem treinado, sua lança apontada para frente, cada homem no mesmo passo, 1, 2, avançando contra este pequeno exército. Só continuar andando, era tudo o que eles tinham de fazer, e atacá-los todos com as espadas, as lanças os atravessariam. Isso teria acabado com o exército suíço, teria sido o fim. Seus lares e entes queridos estavam logo do outro lado do morro, suas mulheres teriam sido raptadas e violentadas, e suas filhas jovens e as crianças assassinadas, e as casas queimadas e tudo mais. O alimento, o gado e as coisas teriam sido levadas. Estavam lá. O que aconteceu?
a inspiração veio a um chamado Arnold von Winkelried. Ele disse: homens da Suíça, hoje morro pela Suíça. Amém. Hoje morro pela Suíça. Disseram: o que vai fazer? Disse: sigam-me e lutem com tudo o que tiverem. Ele se levantou lá, jogou fora a sua lança, um pequeno bastão que tinha na mão assim, e gritou com as mãos levantadas assim, correu naquela direção gritando: abram caminho para a liberdade. Correu o mais rápido possível direto para o exército, e quando o fez, agarrou todas as lanças que pôde e as trouxe direto ao peito assim, e morreu. Ele lhes disse, antes de partir, disse: há uma casinha lá, uma esposa e bebês que estou deixando, uma casinha que acabei de comprar, e disse: eu os amo, mas hoje morrerei pela Suíça. Ele disse: dou a vida para salvar a nação, e aquele foi um herói. Não tiveram guerras desde então. Isso pôs fim. Isso afugentou aquele exército, essa denominação de heroísmo, a ponto de não haver. O exército ficou muito confuso. Os suíços rolaram pedras sobre eles e os expulsaram do país. E desde então nunca mais voltaram. Isso foi há centenas de anos. Estão vendo? Porque essa foi uma grande proeza. Mas ó, irmão, certo dia, quando a ignorância, as superstições, a dúvida, as frustrações e temores tinham encurralado o povo de Deus, houve um homem, um chamado Jesus Cristo. Hoje morro pelo povo, isso mesmo. O que ele disse ao seu exército? Sigam-me e lutem com tudo que tiverem. Se tiverem um bastão, lutem com um bastão. Não tenham medo. Se tiverem um pedaço de pau, lutem com um pau. Se tiverem uma pedra, lutem com uma pedra. O que quer que tenham. É isso que o nosso capitão-chefe diz hoje. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei o diabo e seu poder. Ele o destroçou, amém, com essa palavra. Agora seja o que tiverem, se tiverem só uma palavra, o Senhor teu Deus que te sara, corte-o. Sigam, amém. Sigam o nosso capitão, sim. Ele acabou com ele. Aleluia, aleluia. Satanás com seus grandes e belos reinos e mais beleza e tudo tão moderno, não tem nada a ver conosco, isso mesmo. Ele ainda é a mais astuta de todas as alimárias do campo, sim, Senhor. Jesus disse que os filhos deste mundo eram mais prudentes do que os filhos do reino de Deus. Agora, estes dois grandes conflitos tenho de encerrar. Estes dois grandes conflitos estão se encontrando neste minuto. Agora mesmo é a hora em que a enfermidade e coisas tais têm atacado o mundo, a ponto da ciência médica estar perplexa e tudo estar perplexo. Não há nada e o exército... O pequeno exército de Deus está sendo encurralado e tudo mais. Irmão, está na hora de outro Arnold von Winkelried, está na hora de outro homem de Deus se levantar, está na hora de um Elias aparecer, está na hora de algo acontecer. Exército de Deus, feche a mente, não pare nem um minuto para pensar em algo que o diabo tenha para lhe oferecer através de seus sentidos, mas lembre-se, a palavra de Deus nunca pode falhar. Amém. Vamos parar bem aqui. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus não pode falhar. Nunca pode falhar. 394 aqui do aplicativo.
Você, a partir desta leitura, se você já não parava para ouvir Satanás, agora que você não vai parar mesmo. Se você já não dava ouvidos para ele depois desta mensagem, agora que você não vai ouvir mesmo. Agora que você vai fechar seus ouvidos a ele, fechar seus ouvidos, seus olhos às coisas do mundo e vai olhar para Cristo. Amém? Vai olhar para cima. Que coisa boa, que coisa boa. Nunca perca o que você está recebendo de Deus nestes últimos dias. Amém? Vamos ficar de pé. Coisas boas ainda estão por vir até o final desta mensagem. Amém? Senhor Jesus, que maravilha, que maravilha, que coisa maravilhosa ouvir, ler uma mensagem inspirada, trazida por um homem inspirado. Nós temos coisas maravilhosas, por isso somos privilegiados, Pai. Abençoe, Senhor, cada um de nós para que nós não venhamos perder o que recebemos, o que ouvimos, o que lemos. Mas leva-nos de volta aos nossos lares com essas palavras seladas em nossos corações, Senhor. Abençoa-nos, proteja-nos. Proteja nossos pastores em suas viagens, regressando às suas cidades. Esteja com cada um, Senhor. É o nosso pedido a Ti, nosso agradecimento a Ti. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus cele essas palavras em seu coração. Amém. Abençoe um ao outro e estamos despedidos. Aos que nos assistiram pela internet também, Deus vos abençoe.